esforço de vocês nas tarefas, que o esforço de vocês diário em planejar as atividades do dia e ainda assim conseguir um tempo para fazer as suas tarefas, esse esforço se reverte numa pessoa mais forte que será você, para enfrentar os desafios que virão, e serão muitos. A vida é maravilhosa, mas ela é muito desafiadora, e nós precisamos estar fortes para vencer os desafios. Como eu fiz aquela analogia da academia, estará forte quem treinou mais, quem fez mais, quem exercitou-se mais, quem utilizou a musculatura de forma adequada. Quem ficou lá vendo série, largadão no sofá, esse vai estar mais fraco. E na vida adulta, a gente vai precisar saber escrever melhor, saber se expressar com clareza, e são essas as competências que a Pro aqui está propondo para vocês. Então, o nosso trabalho aqui de produção escrita foi o primeiro. Vamos abrir e entender qual foi esse trabalho aqui? Olha, eu vou aqui, vou compartilhar a guia do Classroom com vocês, dá uma olhadinha aqui, mas eu vou compartilhar aqui, vamos pegar a terceira série A, atividades, vamos achar aqui a aba da professora aqui, ó, língua portuguesa, tá bom? Ele vai abrindo aqui para mim. Vamos pegar essa primeira atividade, ela está aqui, ó. Expressividade não, ela está aqui. Estão vendo? Diz aqui a proposta do exercício. Vamos falar um pouquinho agora sobre proposta do exercício. Bom dia, Lucas. Belezinha? Quando você tem uma proposta para ler, qual é a sua reação, Larissa? Você lê direito ou lê por cima? Larissa não pode dormir na aula, isso é feinho, coisinha feinha, Larissa. Muito bem. Beatriz, você está aí, Beatriz? Ah, não está dormindo, Larissa? Então responde, Larissa, para mim. Você lê direitinho ou você lê por cima uma proposta de exercício? Fala a verdade. Ela disse que não está dormindo, gente. Eu estou esperando, eu estou sendo paciente, Larissa. Isso não é verdade. Depende do exercício, né? Então, Larissa, realmente, o objetivo tem que nortear toda a leitura que a gente faz. Qual é o objetivo de ler esse exercício aqui, por exemplo, que está na tela? O objetivo é fazer bem feito. Tem que ser esse o objetivo, não é? Bom, eu tenho que ler para saber o que a Pro está pedindo, porque ela vai me avaliar diante do que ela pediu, e ela não pode me avaliar se ela não pediu aqui. Ela não pode dizer, ah, você não fez tal coisa, ah, mas você não pediu, professora. Professora, vamos ler aqui a proposta. Percebam? Então, o que está na proposta é o que o professor pode pedir. Vamos ver aqui, a atividade da quinzena. Tinha o primeiro passo que a gente fez no primeiro bimestre e tinha o segundo passo. Então, vocês iam fazer o segundo passo. Fazer apenas o parágrafo introdutório do texto, dissertativo argumentativo, que é o do Enem, tendo cuidado de não usar clichês. Nós tivemos uma aula só sobre clichês, que a gente passou até trechos de filmes. Veja, era só o parágrafo introdutório do texto, porque nós já tínhamos feito todo o projeto. Antes de escrever um texto, a gente tem que fazer o projeto do que a gente vai escrever, porque senão, por quê? Porque o texto do Enem, ele é muito quadradinho, são 4 parágrafos, cada um tem que estar amarradinho na competência, certinho, para que você não fuja daquilo que é pedido pelo edital do Enem. Por isso que a gente está tentando fazer em partes, para que vocês não façam errado. Fazer assim, pôr o foco em partes. Olha aí, o que tem que ter o segundo, o parágrafo introdutório e o segundo passo? Então, estava escrito aqui, tem que ter a contextualização do assunto, que é o tema,
e tem que ter a tese fechando o parágrafo, o seu posicionamento em relação ao tema. Será a sua proposta, a sua proposição, a sua solução. Lá no último parágrafo vai aparecer quem vai fazer, o efeito que vai surgir, mas é só no último parágrafo, no primeiro você só vai apresentar. Então, era uma tarefa muito simples, muito fácil. Alguns alunos se perderam, fizeram aquela redação que a gente fez lá na escola, de novo, não sei se pegaram lá da primeira. Qual que era o tema? Vamos dar uma olhadinha só aqui no tema? Vamos abrir aqui assim que aparece para mim, tá? Tá por status, ó, quem fez, quem não fez, ó. Aqui tá dizendo que tá... Quer fechar isso aqui? Ó, essa aluna aqui, por exemplo, ela colocou como entregue. A Luana disse que entregou, mas ela não entregou, porque não aparece nenhum arquivo, ó, nada. Nem nas mensagens, nem aqui que é o arquivo. Então, a Luana marcou que entregou, o Vitor marcou que entregou, mas não está aparecendo para a Pro. Não, eu vou pelo status mesmo. Todos esses estão pendentes, ó, não mandaram, ó, estou aguardando a atividade, aguardando, certo? E ainda pode fazer. A gente já venceu o prazo? Já venceu o prazo, porém, como estamos na pandemia, vocês têm ainda chance de entregar. Semana que vem, dia 29, eu fecho as notas, tá bom? Vamos ver aqui da Aline. Primeiro, Aline, preparada? Ó, a Aline, ela não mandou o arquivo, ela escreveu nas mensagens, nos comentários, ela não conseguiu enviar o arquivo. Mas tudo bem, eu li aqui. Olha, aqui ela está falando do assunto, lembra? Só para vocês lembrarem. Era sobre que mundo teremos pós-pandemia. Eu já vou voltar aqui na redação da Aline, mas antes a gente vai ver a playlist que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu quero que vocês vejam comigo. Eu vou fechar o áudio e vou fechar a câmera para pegar melhor aqui. Nós vamos ver esse vídeo que eu coloquei na nossa playlist de redação nota 1000, que está bem bacana. Introdução para o seu texto dissertativo argumentativo perfeita, sem nenhum defeito. Primeiro, você precisa sempre pensar que a sua introdução vai precisar ter 3 elementos. Esses aqui. Toda introdução vai ter contexto, tema e tese. O que vai ser cada um desses elementos? O contexto ou assunto é algo mais amplo que o tema. É algo que ainda não traz a abrangência do tema, mas conversa com ele. Por exemplo, no Enem de 2017, que o tema foi o desafio da formação educacional dos surdos no Brasil, o contexto poderia falar sobre educação, sobre surdez, sobre marginalização das pessoas com algum tipo de deficiência. Essas 3 possibilidades, ou várias outras, poderiam entrar aqui nesse contexto. Você vai sempre começar a sua introdução trazendo, então, algum elemento que vá se relacionar com o tema. Aqui é um bom lugar para você já colocar algum repertório que você sabe. Aqui no contexto, você já pode trazer a menção a algum livro, como a gente já vai ver num exemplo daqui a pouco, a menção a um filme, a um momento histórico. Você já pode aproveitar para trazer um pouco do seu repertório. E aí você vai mostrar para o corretor como esse contexto te leva ao tema. Quando você mencionar o tema, é importante sempre lembrar que os temas do Enem são bem complexos, eles normalmente são temas grandes, e você vai precisar mencionar todos os elementos desse tema. É importante que você pense que, num tema como os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil, tem várias coisinhas. Tem desafio, tem formação educacional, tem surdos e tem Brasil. Tem 4 elementos aqui que vão precisar ser mencionados. Evite copiar o tema exatamente como ele aparece na prova, mas você pode fazer paráfrase. Tente falar ele com as suas palavras. E depois de trazer o tema, lembrando dessa complexidade dos temas do Enem, é importante que você traga a sua tese. Ou seja, o que você pretende
defender nos seus textos. Eu já te mostrei num vídeo de como fazer a redação para o Enem, como definir a sua tese. Algumas perguntinhas que te mostravam como definir o que você vai defender no seu texto. Caso você não tenha visto esse vídeo, clica aqui, vai lá dar uma olhadinha e depois volta para essa aula. Porque a tese é a última coisa que você precisa ter na sua introdução. Então não tem mistério. A sua introdução vai ser formada por 3 elementos: o contexto, o tema, que a prova já te deu, e a tese que você vai criar a partir do seu ponto de vista. Eu trouxe para vocês 2 introduções, uma do Enem de 2018 e uma do Enem de 2017, para que vocês vejam como é que esses 3 elementos aparecem, né? A primeira introdução é de uma redação que eu já analisei com vocês, caso você queira dar uma olhadinha lá, uma redação nota 1000. Na verdade, essas 2 introduções são de redação nota 1000. E essa introdução do Enem de 2018, vamos só lembrar, qual que era o tema? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ela começa assim: segundo o sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento. Reparem que ela nem começou a falar do tema ainda. Ela nem está falando de manipulação, de controle de dados. Ela está falando ali de um contexto, de algo mais amplo. E vejam como ela já trouxe repertório aqui. Depois ela entra no tema, olha só. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Vejam que agora ela entrou no tema que o Enem pedia propriamente. Depois, olha lá, ela vai me explicar o porquê isso acontece e trazer o posicionamento dela. Ou seja, ela vai me mostrar o objetivo do texto e o objetivo dos 2 parágrafos de desenvolvimento, como eu já te ensinei como delimitar. Olha como ela faz. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e a ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido, não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Vejam que aqui ela traz esse posicionamento. Qual que é o objetivo do texto dela como um todo? Dizer que é um desafio a ser resolvido. Quais são os objetivos de parágrafo? Primeiro objetivo, que ela vai desenvolver no primeiro parágrafo, falta de política pública. Segundo objetivo, que ela vai discutir no segundo desenvolvimento, ausência da consciência da população. Vejam, sem grandes mistérios, exatamente como eu te ensinei aqui, a introdução de uma redação nota 1000. A segunda introdução que eu te trouxe é do Enem de 2017. Vamos só lembrar que o tema era os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Também é uma introdução de texto nota 1000, que começa dizendo: na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Vejam que ela nem entrou no tema ainda, ela está falando de deficiência, está falando de um contexto algo mais amplo. E também trouxe repertório, trouxe aqui o Machado de Assis e o Memórias Póstumas. Depois, olha como ela entra no tema. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e o preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país. Vejam, educação ofertada aos surdos no país é precária, é um desafio. Ela já traz aqui, com as palavras dela, o tema da redação. E depois, ó, ela já disse ali que é precária, já tem o objetivo do texto, que é fazer uma crítica a isso. Depois ela vai trazer aqui para mim os objetivos dos parágrafos. A tese aqui que ela dividiu para falar em cada um dos parágrafos. Ó, a qual, a educação dos surdos, né? A qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Então, primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela vai falar sobre dificuldade de inserção. Segundo parágrafo de desenvolvimento sobre mercado de trabalho, ela já mostrou aqui no finalzinho da introdução que também fez exatamente esse movimento que eu te propus. Um contexto,
o tema e a tese. Seguindo essas dicas, você vai conseguir fazer como essas duas candidatas e escrever a introdução de um texto nota 1000. Não esquece de olhar aqui na descrição do vídeo as aulas de redação que tem escritas, também de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque eu te espero na próxima aula. A competência. Faltam poucas semanas. E aí, outra pessoa falando, às vezes fica melhor, na verdade. A Pro procurou esse vídeo, eu gostei dessa professora aí, achei ela bem animada. Gostaram da explicação? Ajudou vocês? Dormiram, não gostaram da Pro. Gostou, Beatriz? Muito boa. Esse canal aqui, ó, Redação Nota 1000. Aliás, o nosso canal, nessa playlist Redação Nota 1000, a gente tem algumas competências e sobre a introdução, eu achei que o dela ficou muito bacana, mas eu gostaria de colocar para vocês, vou colocar mais um só, a gente está com um tempinho aqui. Cadê ele? Deixa eu ver aqui. Sobre o uso do que, tá? A gente vai ver agora, só para dar um gostinho para vocês, de explicação bacana que a Pro conseguiu aqui para vocês. O uso do que, e eu vou passar também a competência 1 e 2, que eu acho que é bem legal para vocês. Eu vou tirar o meu áudio agora e vou deixar vocês aqui de volta com o vídeo, tá? Chrome aqui, novamente, esse aqui. Então, a gente vai começar com o excesso do uso do que, depois a gente vai ver um pouquinho da competência 1 e 2, tá? Deixa eu só fechar minha câmera e meu áudio. Uma dúvida aqui, né? Eu tenho sérias dúvidas e o tema de 2019, que era o de manipulação por meio de dados, me reforçou esse meu achismo de que os corretores do Enem parece que não ligam bastante para o conteúdo que está na redação, mas sim a parte mais técnica. Então, você percebeu que eles têm que olhar a parte técnica. Existe uma rubricas são itens que a gente tem que analisar, mas o conteúdo é extremamente importante, sim. É muito importante, não adianta a parte técnica estar boa e o conteúdo não atender. Mas esse conteúdo, ele tem que estar amarrado na parte técnica. Então, como você vai expor o conteúdo? Desta forma como ela colocou. Então, no primeiro parágrafo, contextualizando o assunto de forma geral, depois vai afunilando para aquilo que foi pedido. Então, se é no Brasil, no caso que ela colocou, o controle dos dados dos usuários da internet, não lembro se era no Brasil também, no caso, mas se for, tem que ser, você afunila, e aí você defende, aí você vem com sua opinião em relação ao assunto. E essa sua tese, ela tem que deixar dois fios, dois condutores para a primeira argumentação e a segunda argumentação, como ela explicou lá. E no último parágrafo, você vai retomar a sua tese e dizer quem é que vai resolver isso, quais são as instituições e o efeito que vai causar. Então, Gustavo, tem que pensar quadradinho. Se você pensar quadradinho assim, você tira uma notona. Eu vou te mostrar duas competências aqui, mas depois você vai ver as outras. São explicações de 1 minuto, menos de 1 minuto, mas são muito valiosas, tá? Essa aqui, por exemplo, tem 48 segundos, mas dá uma olhadinha no que ele vai falar. Quando há muita repetição da palavra que, é bom reescrever com objetividade. É determinante escolher um candidato capaz de resolver todos os nossos problemas. Eliminei 3 ques, apenas tornando a frase mais objetiva. Exemplo 2. O Brasil
uma potência econômica com diversidade climática pode perder sua capacidade de produção graças à corrupção cotidiana, em vez de que acontece no dia a dia. Escreva com concisão, com clareza e com objetividade para eliminar a repetição da palavra que. Quando o seu texto apresenta muitas conjunções, Ele falou da conjunção que. Gustavo, esse rapaz que falou aqui, ele é o mentor, aquela pessoa que construiu uma plataforma que é um sucesso hoje, ela se chama Letros. Eu tive o prazer de estar junto no início, que ele implantou essa plataforma, ele foi pessoalmente em algumas escolas aqui da região, e eu acompanhei esse rapaz. Nós tivemos algumas escolas que foram cobaias dele, vamos dizer assim. Então, os alunos mandavam os textos para a inteligência artificial analisar esses textos, para ver quais eram os principais erros dos alunos. E, então, ele traz para nós, foi a inteligência artificial que percebeu que os alunos usavam muito o quê? Que. Isso enfraquece o texto, ele deixa um texto cansativo, um texto enjoativo para se ler. Então, a gente precisa prestar atenção na repetição de qualquer palavra, principalmente do uso da conjunção que, tá? Eu vou voltar aqui para os vídeos que eu selecionei para vocês, porque não dá para a gente passar todos e conversar sobre todos, mas é importante que vocês que têm interesse em fazer uma redação nota 1000, porque a gente sempre tem que olhar por cima e tentar fazer o nosso melhor, né? Assistam, mas não assistam, sim, vejam com bastante atenção, né? Não é apenas assistir. Eu vou agora fechar minha câmera e o áudio para que possa pegar melhor aí para vocês, tá? Prestem atenção no que o Luiz Junqueira, que foi a pessoa que começou essa plataforma, tem para nos dizer aqui sobre a competência 1. a competência 1 tem a ver com o domínio da modalidade formal da língua portuguesa, padrões de oralidade, pontuação, ortografia e gramática estão relacionadas aos desvios que irão se manifestar nas notas do Enem. Então, uma nota 0 é quando a gente encontra mais de 27 desvios, seja de oralidade, pontuação, ortografia ou gramática, somando demonstram um desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Das gradações A até a 200 pontos, o máximo entre 0 e 1 desvio, quando o aluno demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, aqui é um modelo de como dar a nota para a competência 1. A competência 2 se relaciona com dois aspectos do texto: a compreensão da proposta de um lado e o tipo de texto dissertativo de outro. Então, a competência 2 é a única capaz de zerar uma redação inteira, se o estudante foge do tema ou se ele não atende ao tipo de texto argumentativo, a redação inteira zera. Aqui a gradação de 0 a 200, 0 quando foge ao tema ou não atende ao tipo de texto, isso zera a redação completa, até a 200 pontos, quando o tema é desenvolvido de forma plena,
E há um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. A competência 3 está relacionada à seleção, relação, organização e interpretação das informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É na competência 3 que a gente avalia a apresentação clara da tese e a seleção dos argumentos que a sustentam. É nesta competência também que a gente visualiza o encadeamento das ideias de modo que cada parágrafo apresente informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos, e a congruência entre estas informações do texto e a realidade. Uma redação nota 0 na competência 3 dificilmente vai ter argumentos em defesa de um ponto de vista, enquanto que uma nota 200 vai apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente, organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação é tema da competência 4. Duas questões: a estruturação dos períodos. Então, geralmente, um texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são normalmente estruturados de forma mais complexa, formado por duas ou mais orações, para que se possam expressar as ideias ou de causa e consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Então, são períodos mais complexos, que relacionam mais orações. E há o uso dos conectivos, tanto entre os parágrafos como entre os períodos. As referências às pessoas, coisas, lugares, fatos são introduzidas e depois retomadas à medida que o texto progride. Esse processo pode ser expresso por conectivos, estabelecendo as relações entre as ideias do período do texto. Uma redação nota 0 não articula as informações, os parágrafos são desconectados, os períodos são desconectados, até a nota 200, em que o texto articula bem as partes e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Olhar para a progressão do texto através dos conectivos, da estruturação dos períodos e da relação entre as ideias do texto. Vale lembrar que a competência 4 está intimamente relacionada com a competência 1. Por exemplo, se a competência 1 a nota é 40, a competência 4 vai variar de 0 a 80. Nunca vai pular mais de uma faixa de nota. Competência 5, a chamada proposta de intervenção social. Toda redação do Enem deve apoiar os argumentos com propostas de intervenção na vida social. E essa proposta precisa ser detalhada, deve conter, portanto, a exposição da intervenção sugerida e o detalhamento dos meios para realizá-la. Quais são os agentes sociais envolvidos na proposta, como cada agente deve agir e quais as finalidades das propostas. Esta proposta de intervenção social deve estar associada aos argumentos feitos durante o texto. Então, uma nota 0 não apresenta nenhuma proposta no texto, enquanto que uma nota 200 elabora muito bem a proposta de intervenção, de forma detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Em um texto dissertativo argumentativo, nós esperamos que haja mais formalidade e objetividade na sua dissertação. Por isso, a plataforma marca alguns desvios comuns de oralidade que devem tender a 0 no seu texto. Então, por exemplo, diálogo com o leitor não pode acontecer. Então, o você e o eu devem desaparecer, mesmo o meu, pronome pessoal oblíquo, essas pessoalidades, evite, seja mais objetivo, saia do diálogo e comece a explicação num plano mais objetivo. Palavras muito genéricas como coisas, ou conectivos como o então, ou abreviações ou abreviaturas como pra em vez do para.
pontos de exclamação, conectivos genéricos, tudo isso evitar na dissertação, principalmente voltada para o Enem. A gente espera, de fato, uma maior formalidade e objetividade nas redações. Até o nós, então, por exemplo, a leitura tem a habilidade de nos fazer viajar, troca por a leitura tem a habilidade de fazer o ser humano viajar no tempo e no espaço, oferecer diferentes pontos de vista, tirar o nós, substituir pelo cidadão, procura sempre essa objetividade maior no texto. Então, sair do diálogo, do eu, do você, sair da primeira pessoa do plural, o nós, evitar termos genéricos como coisa, algo, evitar conectivos como então, aí, torne seu texto mais formal, mais objetivo. A diversidade. Olha, eu deixei rodar porque eu quis provocar em vocês a vontade de ver, porque o rapaz é bom e é bem legal a gente variar a voz de quem ensina, porque a gente está fazendo uma aula de revisão, de recuperação de habilidades, e não dá para falar a mesma coisa do mesmo jeito, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem aqui na playlist que eu selecionei, está aqui no nosso canal, vários da Letros, que é esse rapaz que apresenta, ele vai falar sobre as sentenças, o uso de pontos e vírgulas, a importância de não colocar muitos conectivos ele vai falar acerca do que a inteligência artificial falou para ele quando analisou um monte de redação de alunos aí, tá certo? Eu trouxe para vocês também aqui no nosso monitoramento, a gente vai ter que lembrar, né, que a gente fez muita coisa nesse bimestre. Tem alguém que falou comigo aqui, que não participou, deixa eu ver, a Ana Beatriz, né, mandou uma mensagem. Não fiquem nervosos, gente. Quem ainda não conseguiu fazer a redação, pode fazer, tá certo? Depois eu vou ler, que é uma mensagem bem comprida. Não está fácil para ninguém, né? Mas eu estou aqui para ajudar vocês, assim que vocês tiverem uma dúvida, por exemplo, está desenvolvendo a sua resenha, está desenvolvendo o seu texto, ou a sua atividade de expressividade, entre em contato comigo e tente fazer o seu melhor. Fiquem tranquilos, o aluno que tentou fazer alguma coisa, ele é muito considerado, tá bom? O que não dá para o aluno sumir, esse daí a gente fica realmente com dificuldade na questão de avaliar, e aí não tem condição. Mas como vocês fizeram muita coisa maravilhosa, eu queria ouvir um pouquinho vocês, se vocês têm alguma dúvida. Eu vou terminar depois com a apresentação de um de vocês na competência de expressividade e opinião, que vocês fizeram maravilhosos, e a gente não apresentou tudo aquele dia. Mas eu estou ouvindo aqui, o que vocês precisarem, me interrompam. Eu vou voltar lá no Classroom e eu vou pegar a resenha do aluno Alan, tá bom, Alan? Terceira série C. Pode ser? Só para a gente conversar um pouquinho. Porque foi a última atividade que a gente fez, né? Aí, Alan. Então, tá bom, vamos lá. Atividades, compartilhando com vocês aqui a guia, tá? Procurar pro aqui, cadê minha aba aqui? Cada sala está num lugar. Última atividade aqui da nossa resenha. Olha só que exigente que nós fomos, né? A gente deu para vocês um poema do Carlos Drummond de Andrade, Morte do Leiteiro, e pediu para que em 2 parágrafos, olha a proposta, em 2 parágrafos fazer uma resenha. Resenha a gente pode fazer em vários parágrafos. Lembrem que nós estávamos falando do... Pro. Oi. Rapidinho, você está mostrando a resenha do Alan, mas não está apresentando aqui. Não, ainda não está, né? Mas eu vou mostrar. Por enquanto, eu estou só lendo a proposta. Lucas, está vendo a proposta? Aqui, ó.
Tá aqui, tá a proposta do exercício, mas eu vou mostrar a resenha do Alan já. Na terceira série C, hoje eu vou terminar de corrigir as resenhas, só consegui corrigir uma da terceira série C, eu corrigi todas. Então, tá bom. Voltando, a gente estava falando do texto dissertativo argumentativo, que é o gênero do Enem. A língua portuguesa tem inúmeros gêneros. Outro gênero, outra forma de se comunicar por escrito é a resenha. A resenha, ela também é da tipologia argumentativa. Por quê? Porque ela também tem opinião, argumentos, porém ela é mais pessoal, ela trata de uma análise de um objeto artístico. Então, no caso aqui, a gente tem um poema. Não foi uma coisa simples, vocês têm que entender o poema primeiro para depois falar sobre ele, né? Vamos ver aqui o do Alan. Olha, todos esses daqui, ó, que marcaram concluído, já concluíram, ó. Tem os que dizem com atraso, porque foi além do dia. Porém, por conta da pandemia, a gente está considerando até o último dia de aula, vocês têm que mandar. Então, a semana que vem eu fecho as notas, continuem mandando, gente. Continuem pondo em dia. Esses daqui, ó, estão pendentes. Tá? E com nota só tem esse aqui. Tá bom? Eu vou abrir o texto dele aqui. Olha, o Alan, ele mandou para mim por meio do editor de texto Google, tá? Então, ele conseguiu, abriu pelo Drive o editor de texto e escreveu o texto dele. Alguns alunos fizeram no caderno, tiraram foto e fizeram o upload da imagem, ficou perfeito também. Outros tiveram muita dificuldade e escreveram aqui nos comentários particulares. Às vezes a Procome Bola, nesse caso, me enxerga, porque não aparece o arquivo, mas aí, se eu comer bola, se eu não perceber, pode me chamar a atenção. A Aline falou, Pro, eu fiz, olha lá, eu pus nos comentários, aí eu olhei, e realmente ela tinha feito, como eu mostrei para vocês. Muito bem, quando a gente tem o arquivo, a gente pode fazer os comentários postando aqui, a gente põe o mouse aqui e abre um comentário, assim, ó, tá? E aí a gente espera que o aluno consiga ver. Tá? Alan, você quer ler o seu texto? Ou você quer que a Pro leia? Fique à vontade. Alan só não pode dormir, Alan, pelo amor de Deus, não me deixe aqui falando sozinha, Alan, pelo amor de Deus, isso é feinho. Eu leio. Então, vamos lá. Não é novidade alguma o fato de Carlos Drummond de Andrade ser um dos maiores autores que o Brasil teve a honra de conhecer. A forma como mesmo transforma as palavras e arquiteta suas ideias o torna indiscutivelmente um poeta maravilhoso. Dentre suas obras, A Morte do Leiteiro, publicada em 1945 no livro A Rosa do Povo, é uma das que mais me chama a atenção, simplesmente pelo fato de ser uma crítica ao contexto histórico da época em qual foi escrita. Ela narra de maneira emocionante e, arrisco dizer até mesmo intensa, a história de um leiteiro que passa nos bairros executando sua principal função. Porém, uma série de acontecimentos o leva a vivenciar algo terrível. Versos como Há pouco leite no país e Há muita sede no país trazem de forma muito inteligente uma relação das necessidades do povo ao alimento primordial da natureza humana. Nota-se também uma total preocupação do autor em criticar a ditadura populista de Vargas, algo que fez com muito esmero. A obra em si se preocupa muito em fazer com que o leitor se insira no contexto da época. Isso é nítido em Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro, buscando retratar a violência social e os conflitos sociais de tempos atrás.
Este poema, escrito com total maestria, nos transporta à mente de Drummond. Somos direcionados a uma nova visão, uma experiência que jamais esqueceremos. Ele entendeu direitinho o que é uma resenha. Ele instigou no leitor a vontade de ler o poema. Ele teceu uma crítica dizendo que o poema trata de uma revisão histórica do populismo do Vargas. Então, foi muito exitosa. Qual que foi alguns ajustes eu apontei aqui no texto dele? A questão do uso da letra maiúscula em Vargas, em títulos, pelo menos a primeira tem que ser grafada em letra maiúscula. E isso é algo que a gente não pode esquecer, gente. Como, às vezes, a gente pensa, o conteúdo está acima da forma, não. Na escrita formal, uma coisa acompanha a outra. Use maiúsculas para título, então a gente já colocou aqui. Aqui a gente teve um errinho aqui, né? Pelo fato de ser uma crítica ao contexto histórico da época em qual foi escrita. Aqui faltou o artigo em mais a na época em que foi escrita, na qual foi escrita, certo? A gente percebeu aqui também, eu dei uma dica aqui, ficaria bom nomear a função, nesse caso aqui, ó. Não, esse aqui. Aqui faltou o hífen, nota-se. Aqui a maiúscula, aqui prefira a obra, revela a preocupação do autor. A obra em si se preocupa muito. A obra em si se preocupa, então, nesse caso, eu apontaria que ficaria melhor, a obra revela a preocupação do autor. Porque a obra em si não se preocupa, a obra não é um ser. Como o texto não é artístico, fica animado, se é um objeto inanimado, fica animado. Então, a gente procura a formalidade aqui. Muito bem. Alguns apontamentos. Percebam, então, a importância da gente dominar a norma padrão. Lembra lá? Vocês não estão vendo o texto? Peraí, então, não é possível. E eu estou falando com a parede. Agora vocês estão vendo. Eu esqueci de mudar. Ai, desculpa, Beatriz. E eu falando aqui, vocês não entendendo nada. Não, mas vocês têm que ser meus parceirões, assim que são, parceiros. Isso mesmo, Beatriz. Então, eu estava explicando, eu vou reforçar aqui, ó. Quando a gente aperta aqui, o aluno, ele vê qual foi o comentário do professor, ó. Use maiúscula para títulos. Aqui também não tem título. Tá? Aqui foi o problema que ele falou, em qual foi escrita, deveria ser na qual, tá? Nesse caso da vírgula, eu falei que colocar aqui a função ficaria melhor. Sua principal função, retomar o leiteiro. Nota-se, aqui falta o uso do hífen. Quando a gente tem o verbo, a gente coloca o hífen nessa parte, antes da partícula C, tá certo? A obra em si se preocupa muito, como ela não é um objeto animado, trocar por a obra revela a preocupação do autor. Nesse caso, olha, o Alain colocou assim: buscando retratar a violência social e os conflitos sociais de tempos atrás. Dá a entender que hoje não tem mais violência. O Alain poderia colocar de uma outra maneira para que ficasse também notório que a violência não acabou e ainda persiste no país. Então, se você colocasse buscando retratar a violência da época, fica isento essa coisa da violência que não tem mais, não. Fica simplesmente neutro, neutraliza isso. Diferente de usar de tempos atrás, parece que agora não tem mais. Tá? E a gente tem aqui, somos direcionados a uma nova visão. Quando a gente deixa alguma coisa no ar, o leitor fica curioso, uma nova visão do quê? Por que uma nova visão? Você acha que eu não tinha essa visão do Vargas? O leitor pode pensar. Como assim nova visão? Me explique melhor. Então, cuidado para não deixar nada solto, tá bom? Esse daqui,
faltou a crase, transporta a mente. Alguém me sugira uma palavra no masculino aqui em vez de mente. Mente é feminino, né? A mente. Uma palavra masculina. Rapidinho que a gente vai acabar a aula. Qualquer palavra masculina. Ana Beatriz, vai, fala aí alguma coisa. Nada? KKKK, não serve. Símbolo do potássio. Vamos pensar a mente, cérebro, vai, o cérebro, cérebro masculino, não que fique bom em termos do conteúdo, mas só para vocês verem a questão formal da língua. Eu fiquei com dúvida se tem crase, eu troco mente por uma palavra masculina. Transporta ao cérebro. O cérebro pediu o artigo o, então mente também vai pedir o artigo a. Por isso, a preposição mais a, artigo forma crase. Crase é a junção dessas duas partículas. Transporta para a mente, transporta a mente, transporta ao cérebro. Não, o contexto serve, se é que não me ocorreu nada que ficasse bom aqui, o cérebro, porque... Tá bom? Não, eu estava analisando só, Gustavo, o uso de crase. Tá perfeito, transporta a mente de Drummond, tá perfeito aqui. Gustavo, eu estava só analisando o uso da crase, entendeu? Não a questão formal mesmo da língua escrita. Beleza? Nós vamos terminar nossa aula com uma preciosidade aqui que vocês não imaginam. E eu vou lembrar de compartilhar a guia certa agora, Beatriz. Essa preciosidade, expressividade e opinião. Vamos para a nossa playlist aqui. Qual playlist a gente vai pegar? Playlist, expressividade e opinião. Claro. Ai, o Alan, coitado, caiu. Tudo bem. Nós vamos assistir aqui esta da Ingrid. Da Ingrid. Desculpa. Da Larissa, que da Ingrid a gente já viu, né? Compartilhar esta guia. Não, mas como eu falei da Ingrid, nós não vimos da Ingrid também. Não, da Ingrid vimos. Larissa, tá preparada aí para a gente ver a sua? Então, a gente vai terminar a nossa aula com essa belezinha. A Larissa vai dar a opinião dela sobre um poema que ela escolheu, uma poesia cabo-verdiana. Eu sabia que você estava, Larissa. A um poeta esquecido. Olha que coisa mais linda de poema, e eu gostaria de... É que não dá mais tempo, né? Eu tenho certeza que foi uma riqueza em termos de repertório. Lembra que no Enem exige repertório? Vocês agora conhecem poesia africana, isso é um repertório. Não é maravilhoso? Você, Larissa, já tem um repertório que você pode falar de Ana Júlia Monteiro Macedo, poeta cabo-verdiana. Olha que coisa linda. Imagina pôr no Enem uma citação de um poema cabo-verdiano. Já faturou lá muitos pontos, pode ter certeza disso. Mas eu vou ficar quietinha, vou fechar minha câmera, já vou dando tchau para vocês, e vocês ficam enquanto a gente se despede aqui. Beijos, meus lindos! Está falando por que eu escolhi esse poema. Na verdade, o título já me chamou bastante atenção, me fez interessar pelo poema. E quando eu li, eu me identifiquei bastante com o sentimento que ela descreve. O nome do poema é A um Poeta Esquecido. Essas folhas silenciosas de palavras adormecidas fazem-me lembrar as cidades moribundas, tudo sem sentido, esqueletos diversos à espera de ressurreição, sem glória, sem apreço, apenas amortalhadas no mundo forrado de desespero e serpentinas de lágrimas. Ah, como é triste e desumano esse esforço vão, reunir todo o sentimento e depô-lo no esquecimento. Sinto um espasmo incendiando em mim, um pesadelo ritual quando leio um poeta esquecido.
um ótimo exemplo de locução e uma delícia ouvir esse poema cabo-verdiano, adorei. Façam as tarefas, agora vamos lá, quem tirou nota baixa no quiz, volta no quiz, eu coloquei lá de novo, está atualizado, porque a nota vai ser agora, dia 29 eu vou enviar, tá bom? Quem não fez, põe em dia as atividades e um ótimo fim de semana para vocês e estamos juntos. Até a próxima. Vocês também se cuidem aí, Beatriz, lindinha.